Olá, galerinha, tudo bom? Nós vamos hoje corrigir as nossas listas de atividades do primeiro ano, certo? Então vamos nessa. Expectativas de aprendizagem, ou seja, o que nós esperamos que você, enquanto aluno, venha aprender a partir dos conteúdos trabalhados nessa lista de atividades. Primeiro, nós temos aqui, ó, identificar os agentes que contribuem para a formação e dinâmica da Terra, a atuação de cada um, a análise e caracterização dos fenômenos naturais e o papel do ser humano como agente modificador das paisagens que constituem o espaço terrestre. Então, qual o nosso objetivo, né, enquanto professor? Que você possa identificar os agentes que transformam a paisagem e o papel do homem também como modificador dessa paisagem. Segundo ponto, reconhecer os movimentos da Terra, a inclinação de seus eixos, a incidência diferenciada de raios solares no planeta, para entender as estações do ano, as zonas térmicas, as regiões polares e suas interrelações. Olha só, a gente precisa compreender, né? Quais são os movimentos da Terra? Atividade lá do sexto ano, não é? É a rotação, a translação, que é o movimento que a Terra, a rotação, ela realiza em torno do seu próprio eixo. A translação, ela realiza ao redor do Sol. A translação, a rotação é responsável pela sucessão dos dias e noites, enquanto que a translação, ela é responsável pelas estações do ano. Tá certo? Pelas estações do ano. A questão das zonas climáticas, né? A questão de zonas climáticas da Terra, como se nós pegássemos a Terra e fatiássemos ela, dividíssemos elas em zonas. E cada lugar desse da Terra vai receber radiação solar de uma forma diferenciada. Isso vai influenciar nos climas da Terra, certo? Vai influenciar nas vegetações, tá bom? Então, os climas diferentes, as vegetações diferentes que nós temos é justamente pela posição com que cada continente está na superfície, né? Na superfície da Terra, nessa estrutura da Terra. Ok? Então, vamos lá. Primeira atividade, nós temos aqui, a gente vai estar falando sobre tipos de florestas, tá bom? Durante a atividade, a gente vai falar um pouco sobre os tipos diferentes de florestas, de formas vegetais. E essas florestas, como eu disse para vocês, essa variação de florestas, ela recebe a influência dos climas, certo? Então, dependendo do clima, um clima polar, um clima desértico, um clima quente, um clima úmido, nós vamos ter plantas diferentes, nós vamos ter formações vegetais diferentes, certo? Vamos lá. Primeira atividade. Composta por espécies muito utilizadas e exploradas pela indústria, estende-se por vasta região de terras baixas e pelas costas montanhosas da Europa, da Ásia e da América do Norte. De elevada amplitude térmica anual e por invernos longos e frios, abrigam um número relativamente pequeno de espécies vegetais. Então, aqui, ele está narrando para a gente, né, mostrando para nós um tipo de vegetação e o lugar de onde ela é típica, tá bom? Ela é típica dessas regiões que se estende por vastas terras, né, baixas e pelas costas das montanhas que ficam na Europa, na Ásia e na América do Norte. Característica dessa região, tem uma elevada amplitude térmica anual, certo? Então, há uma época do ano em que a temperatura fica muito alta, porém, ela tem invernos longos e frios. Olha que disparidade, né? Tem um período em que a temperatura vai muito alta, mas tem um período em que o inverno é muito intenso e castiga muito essa vegetação. E ela abriga um número relativamente pequeno de espécies. Então, não tem uma variedade de plantas tão grande nessa região. E ele pergunta para nós aqui, o bioma descrito refere-se a quais os tipos de floresta que está sendo descrita aqui. Aqui nessa imagenzinha que eu trouxe para vocês, nós temos várias árvorezinhas, percebe? Elas parecem o quê? Pinheiro, né? Lá do Natal. Então, esse tipo de árvore, que ela é muito utilizada para a exploração da celulose, tá? Para a produção de celulose. E essa floresta é conhecida como floresta taiga,
ou boreal, que é uma floresta que ela congela durante uma época, porém ela desgela, né, nas épocas de amplitude térmica muito alta. E é uma característica dela também é que ela não perde as suas folhas, porque assim que o sol começar a bater, ela já vai rapidinho conseguir produzir, fazer a fotossíntese ali muito rápido, tá? Então, por isso que ela não perde as suas folhas. Então, nosso gabarito aqui da questão 1, letra A. Próxima questão. 2. Área de verões quentes e áridos, árvores perenes e baixas, de distribuição esparsas, entrançadas, com barras espessas e entremeadas, com áreas arbustivas. As árvores apresentam folhas com cera ou formação espinhosa e raízes profundas para resistir à estiagem. Muitas dessas florestas têm sido desmatadas pelo homem, resultando em extremas formações de vegetação arbustivas, manques e chaparral. O manques e chaparral é um tipo de vegetação da savana, tá bom? Só que essa vegetação não é a savana, mas é uma vegetação que tem características de savana, tá bom? Então, as especificidades encontradas no excerto caracterizam a formação vegetal denominada. É uma vegetação mediterrânea, tá? É uma vegetação típica de áreas de elevada amplitude, tá? Com verões quentes e áridos. E por que ela recebe esse nome mediterrânea? Porque ela tem maior intensidade em volta do mar Mediterrâneo, as margens do mar Mediterrâneo ali, certo? Está entre a Ásia, a África, né? E a Europa, né? Aquelas margens do Mediterrâneo ali, é onde temos uma maior predominância dessa floresta. Por isso que ela recebe esse nome de Mediterrânea. Porém, ela também se destaca em outras regiões do planeta. Tá bom? E essas, vamos dizer assim, essa vegetação mediterrânea, ela é bem marcada pelas savanas, pela presença das florestas de savanas, tá? 3. Esse ecossistema está sendo destruído até 4 vezes mais rápido do que as florestas. O estudo, encomendado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pelo The-Nature Conservancy, indicou que 1/5 desta formação foi destruída desde 1980 e continua a ser destruída a uma taxa de cerca de 0,7% por ano, por atividades tais como construção civil, a criação de camarões, preservado fornece um enorme conjunto de serviços econômicos. Ou seja, se preservado, né, essa vegetação fornece um enorme conjunto de serviços econômicos, agindo como berçário de peixes, armazenando carbono e proporcionando defesas poderosas contra enchentes e ciclones, numa época de elevação do nível dos oceanos. Olha a grande importância da preservação desse bioma, porém, ele tem sido um dos que tem sofrido, né, com o desmatamento, infelizmente, né? Desde a década de 80, ele vem sido muito explorado e tem tido atividades muito intensas para a exploração desse território. É uma expansão, vamos dizer assim, do crescimento das cidades, né, querendo ocupar territórios e acabam, então, devastando essas regiões. Nós estamos falando sobre o quê? Aqui a gente tem uma foto, ó, só para vocês terem uma noção, que eu já entreguei para vocês o que é, tá? Essas raízes suspensas, né, entremeadas entre elas, tá? Nós estamos falando, o ecossistema em risco analisado no excerto é o mangue, a taiga, restinga, pradaria ou igarapé. É o mangue, certo? Aquele lugarzinho onde tira o caranguejo, que a gente vê muito em novelas da Globo, representou muitas vezes, né? Os mangues. Então, o mangue é esse lugar onde retira o camarão. E é interessante as raízes, né? Por que elas são suspensas? Porque elas estão muito próximas ao oceano. E as águas são muito salgadas, então por isso que elas ficam suspensas ali, para fazer um processo de respiração.
E olha a importância do mangue, né? É um berçário de muitos peixes que ficam aqui, ó, alojados debaixo dessas raízes, que ela se alaga, né, quando vem a maré. Também armazena carbono, tá? Então, ela também protege as encostas, né? As margens, porque elas são muito próximas ao oceano, elas protegem por causa dessas grandes raízes. Então, ela tem um papel muito importante no equilíbrio dos ecossistemas, porém, infelizmente, é muito devastada. Vamos seguir, senão vai ficar longo o nosso vídeo. Quarta questão. Uma das consequências da retirada de coberturas vegetais florestadas né? Quais as principais consequências quando a gente retira a cobertura vegetal de uma região? Né? O que isso ocasiona para esse lugar? A foto aqui em questão, ó, está mostrando para nós a retirada da cobertura vegetal nesse morro, certo? Aqui a gente percebe que eles começaram a fazer algumas pequenas curvas de nível aqui, ó, para fazer algum tipo de plantação, talvez. Tá? A curva de nível é feita muito em áreas de montanhas para impedir que haja o desmoronamento. Aí ele pergunta para a gente quais das principais consequências. Redução de temperaturas médias locais. Vai reduzir a temperatura, sendo que a árvore ela conserva a umidade, ela é responsável pela umidade, não vai reduzir temperatura. Empobrecimento do solo, aumento da evapotranspiração. Para haver a evapotranspiração, eu preciso da umidade. A umidade eu tenho se eu tenho plantação, se eu não tenho, não tenho umidade. Elevação do lençol freático. O lençol freático, ele vai ser afetado porque ele não vai ser reabastecido. Eliminação de pragas. Muito pelo contrário, né? Se eu tenho a floresta, eu tenho todo um ecossistema que está existindo ali e está em equilíbrio. Se eu tiro, é mais provável que eu aumente as pragas e que elas vão para o meio urbano. Então, a nossa resposta aqui é empobrecimento do solo, tá bom? Então, quando a gente tira a cobertura vegetal, esse solo, ele vai sofrer um processo chamado lixiviação, que vai ser lavado, vai tirar os seus nutrientes, ele vai se empobrecer, além de, né, correr risco de deslizamentos que acontecem nessas áreas montanhosas. Certo, galera? Vamos para a próxima? Quinta questão. Olha que árvore linda e grande. Observe essa figura, né? Vamos observar essa árvore enorme. O homem aqui parece uma formiguinha. Com base na figura e em seus conhecimentos sobre os principais biomas do mundo, a paisagem pertence a que bioma? A que bioma, né, essa paisagem aqui representa? As savanas, certo? Árvores com poucas folhas, bem espaçadas umas das outras, certo? Gramíneas, muitas gramíneas. Tem mais uma imagem? Não. Eu pensei que tinha colocado mais uma imagem aqui, mas não tem. Então, aqui é a savana. Savana é um tipo de cerrado, certo? São vegetações, é a savana, o chaparral, e o outro eu esqueci o nome agora. Elas são características de áreas muito quentes, que tem o inverno, né, vamos dizer assim, aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos no estado de Goiás, nós estamos no centro-oeste, numa região de cerrado. Nós temos temperaturas muito quentes e temos o nosso verão muito chuvoso. Nós temos o inverno seco e o inverno muito chuvoso e temperaturas elevadas. Então, é uma vegetação típica dessa região que está ali na nossa linha, que eu posso dizer para vocês, naquela linha ali das zonas térmicas, né? Da zona tropical, tá bom? Então, savana, cerrado, chaparral, e tem outras também com esse nome, são vegetações parecidas com o nosso cerrado, tá? Sempre lembre do cerrado, quando falar de savana, você lembra de cerrado, tá bom? Então, é isso que nós tínhamos para hoje, galerinha, a correção das nossas primeiras atividades. Eu volto depois com a correção do restante das nossas atividades.